Good morning, everyone. I know that the session is supposed to be in Portuguese language. Dimitri will just say hi to everyone in Portuguese before I give the opening remarks. Caríssimos formandos, bom dia. É com muito prazer que temos a honra de vos ter aqui na formação em resolução alternativa de litígios para pequenas e médias empresas em Moçambique. Eu faço as palavras iniciais porque um dos nossos organizadores não é falante da língua portuguesa, mas é de praxe que ele teça algumas palavras, que ele diga alguma coisa, e aí vou pedir a paciência de todos. Não se assustem, para quem não percebe a língua inglesa, não se assustem que a formação continua em língua portuguesa. Abayomi, the floor is yours. Thank you, Dimitro. Apologies again that I'm not able to speak Portuguese, so I'll just quickly rush through my opening remarks in English. I hope I have your permission to do that. Then we'll continue the session in Portuguese language. So I just thought to first welcome everyone to this training as the convener and the lead facilitator. It is my pleasure to welcome you all. This is a rare opportunity for small and medium enterprises in Mozambique to acquire the necessary knowledge for resolving their dispute outside the courtroom, and to also understand the principles of contracting. So this training is essential due to the current prohibitive cost of resolving disputes through litigation, which has become unattractive and unaffordable for small and medium enterprises. And by necessity, you will all agree that it is important for SMEs to resolve their disputes in a manner that is cost effective, efficient, and enhances business sustainability. So this training is designed to help SMEs understand the rudiments of contracting, which is the first session we'll be having today. That will be handled by Dimitro. I'll also be learning about the nuances of contract management, dispute avoidance and prevention, and the various ADR methods, the pros and cons of these methods, and how SMEs in Mozambique can explore this knowledge for their business growth and sustainability. So, as you see from the slide, the SME sector is the backbone of major economies, whether in Nigeria, Ghana, Mozambique, or any other country, in Africa or outside Africa. SMEs are also important contributors to the employment, economic, and export growth in different countries. And I've tried to provide an example of Nigeria, where SMEs contribute 48% of the national GDP and account for 96% of businesses and 84% of employment. Moving, to Ghana, which is just some hours from Nigeria, SMEs contribute an estimated 70% of Ghana's GDP and account for about 85% of employment in the Ghanaian manufacturing sector. And in Mozambique, SMEs account for about 91% of businesses, 60% of employment, and contribute 52% of the total GDP. But despite the significant contribution of SMEs to the economy, challenges still persist that hinder the growth and development of the sector. There was an independent survey conducted on the SMEs in the UK some years back to discover the financial impact of legal issues on SMEs. And this survey shows that SMEs are losing more than 13.6 billion pounds a year on legal issues. 13.6 billion pounds. This, of course, survey shows, reveals shocking data that will make every business sit up and take notice because it is almost impossible to imagine what impact the loss of 13.6 billion pounds will have on SME economy. And there was another analysis by Escalate Survey 2019, which shows that 96% of SMEs regularly experience commercial disputes. So, as an SME business owner in any sector, engaging properly with your legal issues and guarding against them is going to potentially save you, lots of millions. Simple matters like having your having contract terms and conditions checked,
or drafted properly to ensure that employment, contractors, different, terms are well drafted will de-risk your business rapidly. Yes, it is also important to manage your disputes efficiently or establish safety nets to sidestep them. I have advised several SMEs, and some of the complaints when you're talking to them as a lawyer or is that legal action is difficult to justify, or it will certainly take longer to receive payments. Uh, those actions paid in the end, but they were not done by my own rules. Oh well, it can be too time consuming and cost prohibitive. It is too expensive to instruct lawyers. Some even conclude that the process is not worth it and only puts financial pressure on their businesses. Now, while these complaints, I will agree, may be true for traditional litigation, I mean, court actions, court litigations, ADR provides useful alternatives that would not only help obviate these concerns, but also help to, help the business to, continue running as a going concern. So this training, is designed to help you, go through, what we call rudiments of contracting, dispute avoidance, all the need to know on ADR and arbitration. And today we have, to also want to tomorrow, we have lined up, some of the finest practitioners in the world of ADR in Mozambique to teach at this training, and we hope that you all find the sessions entirely rewarding. Starting today with Dimitro. Dimitro is an attorney at law and partner of Philippe Toil law firm. He holds a law degree from Eduardo Mondlane University in Mozambique, in which he also is a master in law candidate. He has worked on high-profile transactions and has been actively involved in training of lawyers in Mozambique. He's a registered arbitrator at the Mozambican Arbitration, Conciliation and Mediation Center, a member of the International Bar Association. He's also a member of the Association of Young Arbitrators, AYA, and the Africa Arbitration Academy. His spoken languages are Portuguese, English, and he also understands French. Dimitro, you may have the floor now. Thank you. Thank you, Abayomi. Muito obrigado, Abayomi, o que acabei de dizer. Para o benefício dos participantes, dos formandos, particularmente aqueles que não perceberam a língua inglesa, vou resumir aquilo que se disse e inicio já a minha apresentação. Acredito que todos conseguem ver a minha PowerPoint, a minha apresentação em PowerPoint. Só algumas palavras de enquadramento. Trata-se de uma formação em mecanismos alternativos de resolução de litígios. E o que está por detrás desta ideia, o que está por detrás dessa formação, é a dificuldade de tratamento dos litígios nos tribunais. O primeiro pressuposto é que não é possível fazer negócios sem litígios. E o outro pressuposto é que os litígios são muito caros quando administrados em tribunal, ou mesmo que não sejam caros, são morosos. E se há uma coisa que o empresário não pode perder, é tempo. O empresário até pode perder dinheiro, porque se recupera, mas não pode perder tempo, porque o tempo, esse não se recupera. Então, esta formação é desenhada para promover, para ensinar os formandos e participantes os diferentes mecanismos alternativos de resolução de litígios. Hoje, como a sessão inicial, e conforme podem ver aí no PowerPoint, começo eu, já foi feita a apresentação pelo Sr. Abayomi, não me vou repetir, e depois segue-se o Dr. Xavier, que vai apresentar um outro tema. O meu tema será relacionado à compreensão, elaboração, negociação de contratos e aspectos regulatórios. Claramente, caríssimos participantes, não é possível apresentar estes temas ou este tema em 1h30, que é o tempo dispensado da minha apresentação. Isto vai exigir um estudo contínuo, não precisa ser muito aprofundado. E o que tentamos aqui trazer é uma linguagem muito clara para facilitar a percepção. Devo lhes dizer que eu tenho um presente para vocês. Eu gosto de oferecer presentes quando falo
quando me dirijo às pessoas, gosto de oferecer um presente e vou-lhes oferecer o presente no fim da minha apresentação. Se eu me esquecer, por favor, alguém me recorde. Não são soluções acabadas que vamos trazer, naturalmente, porque cada caso é um caso. Este é o terceiro pressuposto a reter. Cada caso é um caso. Não é possível apresentar aqui um cenário que se vai aplicar tal e qual para todas as pessoas. Cada caso é um caso. Talvez por isso fazer-se a advertência de que esta formação não afasta a necessidade ou a possibilidade de quem quiser aprofundar mais ou quem tiver uma situação em concreto procurar um profissional, um jurista, um advogado, para que melhor lhe possa assessorar. Trouxe alguns termos que acho que vale a pena definirmos para o benefício de vocês formandos. O primeiro tema é contrato. Deve ser uma palavra que todos estamos habituados. O contrato, o que é, em poucas palavras? É um acordo de vontades. Por vezes, vontades diferentes, ou quase sempre vontades diferentes. Por exemplo, um quer comprar, o outro quer vender. Mas há um acordo no sentido de que as partes se entendem nisso. Depois, outra palavra que vale a pena e que já devem ter ouvido é a palavra credor e a palavra devedor. Devedor é quem tem uma obrigação. Credor é quem tem um interesse a que o devedor realize aquela obrigação. Vamos lá colocar isto em palavras muito mais acessíveis. Imaginemos o contrato de compra e venda de uma casa, eventualmente uma casa onde vai funcionar o escritório de uma empresa. Quem quer comprar é credor. Quem quer vender é devedor. Devedor de quê? Devedor porque tem a obrigação de entregar aquela casa a quem quer comprar. Mas vocês devem estar a dizer, olha, mas quem quer comprar também tem a obrigação de pagar o preço. É por isso que, no mesmo contrato, os dois podem ser credor e devedor ao mesmo tempo. Ou seja, o credor, neste caso, neste exemplo da casa que se está a vender, aquele que quer comprar a casa, é credor porque tem direito de receber a casa, mas ao mesmo tempo é devedor porque tem a obrigação de pagar o preço. O devedor, ou seja, aquele que quer vender a casa, o proprietário da casa, é devedor porque tem de entregar a casa, mas também é credor porque tem o direito de receber o preço. Acredito que estejamos juntos aí. Outro conceito que vale a pena aqui falarmos é o conceito de empresa. Empresa, o que é? Empresa é uma organização, não é? Podemos dizer organização de fatores de produção, vários elementos destinados à prática de uma atividade comercial. A atividade comercial pode ser atividade de venda, revenda, distribuição, não é? Aí nós temos uma empresa. Depois temos o empresário. O empresário é aquele que realiza atividade comercial. Pode ser um empresário em nome individual, pode ser um empresário sociedade comercial, não é? Sociedade comercial. Geralmente nós temos as sociedades comerciais, as sociedades por cotas, por exemplo, mas temos empresários em nome individuais. Então, caríssimos formandos, não se sintam ofendidos se alguém vos chama de empresários. É que são empresários mesmo. E muitas vezes esta questão de ser empresário está associada a ter dinheiro, a ser abastado, mas não é o que acontece. O empresário é aquele que exerce uma empresa comercial. Não é? Se é um eletricista, se é um carpinteiro, se é, vamos lá dizer, uma empresa de intermediação de imóveis, é empresário. Depois, pessoa coletiva. Pessoa coletiva é uma organização, não é? De bens ou pessoas com o objetivo de alcançar um fim. Por exemplo, a sociedade por cotas é uma pessoa coletiva. Por quê? Porque a sociedade por cotas é uma organização de pessoas. É verdade que existem as sociedades por cotas unipessoais, okay? Que é uma exceção no nosso direito, porque só tem uma pessoa. Mas a pessoa coletiva é uma organização. O Estado é uma organização, porque um conjunto de pessoas, a autarquia local é uma organização, não é?
As ONGs são organizações, as associações são organizações, são pessoas coletivas, ok? Depois temos pessoa singular. Pessoa singular é mais fácil de definir. Pessoa singular sou eu. Pessoa singular sois vós, não é? Então, não existe outra definição mais clara que não seja essa. Todos nós somos pessoas singulares, mas quando nos organizamos, podemos ser pessoas coletivas, como é o caso da sociedade comercial, da qual eu já falei. Agora vou pedir a Temi para lançar um questionário, porque nós pretendemos que estas formações sejam interativas. É verdade que no ambiente atual das conferências virtuais e tudo mais, limita-se muito o tempo de participação, mas existem mecanismos que podem permitir a vossa participação. Então, eu gostava que esta apresentação fosse interativa. And Temi, can you please launch the poll number 1? Yes. Question Okay. 1, All right. please. Então, caríssimos participantes, daqui a pouco há de aparecer no vosso ecrã, acho que já apareceu neste momento, um questionário. Então, eu quero despedir que respondam. A questão que se coloca é: já esteve envolvido na assinatura de um contrato? Né? Então, podemos começar a responder. É só clicar onde for aplicável. Vamos votando ou respondendo a questão. Temos várias opções. Ok, muito bem. Agora partilho convosco os resultados. Aliás, já estão aí. Alguns responderam, 15 pessoas responderam a dizer que não. 6 como negociadores, 9 como assinantes do contrato e 27 em ambas as situações. Muito bem. Thank you, Temi. Ok, prosseguindo. De fato, os contratos, eles são feitos no dia a dia das empresas, do empresário, em nome individual ou em empresa coletiva, ou sociedade comercial, mesmo que as pessoas não se apercebam. Os contratos são feitos diariamente. Só para dar uma ideia, o simples fato de 2 ou mais pessoas se unirem para constituir uma sociedade comercial, a partir desse momento eles celebram um contrato de sociedade. Só com um contrato de sociedade é que é possível fazer o registro desta nova empresa, como costumamos dizer, ou desta sociedade comercial no registro de entidades legais. Em segundo lugar, a empresa precisa de instalações e, se precisa de instalações, tende a arrendar numa primeira fase, quando não tenha condições para comprar instalações próprias, ou quando não tenha um sócio que tem instalações para ceder à empresa. Então, aí é necessário celebrar o contrato de arrendamento ou celebrar o contrato de compra e venda. No dia a dia das empresas, e só assim se justifica o ser empresário, conforme dissemos lá atrás, a empresa celebra vários contratos de compra e venda, de fornecimento de bens. Então, pode-se dizer que não é possível comprar bens e serviços sem celebrar o contrato. Consequentemente, os conflitos são sempre suscetíveis de acontecer. Pode sempre haver conflitos. Mesmo que haja empresários prudentes, mesmo que eu seja prudente, eu digo que os conflitos na atividade empresarial são equiparáveis aos acidentes de viação. Mesmo que nós adotemos uma condução defensiva, algum dia, e não estou a praguejar, não quero que isto aconteça com ninguém, algum dia haverá alguém que nos bate de trás. Então, o mesmo acontece na realização dos negócios. É sempre possível que haja um conflito. Depois, o que é que temos de ter em consideração? Quais são os princípios base na formação de um contrato? Né? Quais são as teorias? Isto parece teórico, né? Quando falamos desses princípios, vai parecer que estamos a falar de teoria, mas depois nós vamos nos aperceber de que na prática faz muito sentido. O primeiro princípio é a liberdade. Os juristas costumam chamar de autonomia privada, é assim como se ensina nas escolas. Autonomia privada, mas não é nada mais, nada menos
que é a liberdade, que, aliás, é uma ideia que provém da Constituição. Nós somos livres. E somos livres, inclusive, para celebrar contratos. Então, esta liberdade que nós temos implica liberdade de negociar um contrato, liberdade de escolher o tipo de contrato que eu quero e liberdade de fazer um mix de contratos. Podemos buscar o regime, por exemplo, do contrato de arrendamento e o regime do contrato promessa de compra e venda do imóvel. Não é? Numa situação em que a empresa arrenda, mas tem perspectivas de comprar aquele imóvel e acorda com o proprietário do imóvel que, olha, passados 5 anos do arrendamento, não é? Você vai me vender e eu vou comprar. Então fica um mix de contrato, um contrato misto, como se costuma dizer. Mas também existe a liberdade de celebrar, assinar, celebrar. Vamos dizer o quê? O que é que significa celebrar? Celebrar significa assinar o contrato, não é? Assinar o contrato. Pode ser este termo para o celebrar, mas depois vamos ver que o celebrar também pode se aplicar nas situações dos contratos que não são escritos. Pois a questão que se coloca é, esta liberdade que nós temos é uma liberdade sem limites? Não, não é uma liberdade sem limites. Aliás, se calhar não há nada sem limites na própria vida. Então, se a vida tem os seus limites, apesar de nós sermos livres, não seria nos contratos onde não haveria limites. Há limites. E estes limites resultam da lei. Por exemplo, eu não posso fazer um contrato de compra e venda da Lua, por mais que eu ame a minha esposa, não tenho a possibilidade de lhe comprar a Lua. Não posso fazer um contrato de compra e venda de raios solares. Não é possível. A lei limita. Mas também há situações em que a lei limita alguns contratos que já existem. Por exemplo, o contrato de trabalho. Não é tão livremente que as partes o celebram. Tem liberdade para celebrar, mas as cláusulas que lá constam são limitadas pela lei. Por exemplo, o período probatório não pode durar o período que vem na lei. Não podem, por exemplo, as partes acordar que, olha, logo que o empregador entender que o trabalhador não está a ter uma boa prestação, ele pode imediatamente rescindir o contrato. Não, não é possível. Há limitações em relação a isto. O contrato de arrendamento não pode ser rescindido de qualquer maneira. Eu não posso terminar um contrato de arrendamento de qualquer maneira. Em princípio, se o arrendatário, a pessoa que arrendou o imóvel, não aceita, eu tenho de ir ao tribunal. E ainda, mesmo que eu meta o caso no tribunal, aquela pessoa tem o direito de ir depositar o valor das rendas, se a queixa for o pagamento das rendas, e ainda assim o contrato continuar a sua vigência. Então, há uma liberdade, mas há limites. Depois, outro princípio que vale a pena tomarmos em consideração é o princípio da boa-fé. Caríssimos, o princípio da boa-fé parece poesia, parece uma autêntica poesia, mas não é poesia. O princípio da boa-fé, como veremos lá à frente, obriga as partes num contrato que ainda não existe, ou seja, está a ser negociado, não é? Ou que já exista, obriga-lhes a terem uma atitude que favoreça a realização do interesse de cada uma das partes. Então, a boa-fé tem de existir durante a negociação do contrato. Não é? Durante a negociação do contrato. Por exemplo, eu devo, se sou uma empresa, Demétrio, vamos dizer, Demétrio Corretores de Imóveis, uma empresa de promoção imobiliária e de venda de imóveis. Se alguém aparece e mostra interesse em comprar uma casa, que eu sei que aquela casa tem problemas de infiltração, eu devo informar aquela pessoa que a casa que pretende comprar tem problemas de infiltração. É uma questão de boa-fé. Depois, durante a execução do contrato, também tem de existir boa-fé. Não pode. Eu sou uma empresa, por exemplo, de venda, de prestação de serviços de internet. Então, o cliente celebra comigo um contrato para que eu lhe providencie internet
de 2 megabits ou megabytes, não sei como é que se diz. Entretanto, depois do contrato ser celebrado, depois de instalação do equipamento, o que eu recebo é 0,5. Nem chega a 1. Então, há má fé nessas situações. Mas também tem de existir a boa fé durante a extinção do contrato. Agora, nós temos uma situação que, se calhar, nunca alguém tinha pensado. Temos a Total, que suspendeu as suas atividades em Cabo Delgado, como todos nós sabemos, não é? Então, nesta fase em que há uma aparente extinção deste contrato, não é? Ou podemos pensar numa outra situação, tivemos há pouco tempo a situação do Covid, que levou com que as escolas, as creches parassem de operar. Alguns empresários viram-se na necessidade de ter de rescindir ou extinguir os contratos de arrendamento que tinham, porque já não tinham cash flow, já não tinham dinheiro para pagar. Imaginemos que, perante essa situação, o arrendatário, e isto aconteceu muitas vezes, dissesse, olha, eu nem quero saber, o senhor celebrou um contrato comigo, a renda que nós ajustamos era de 150 mil meticais, o senhor tem de me pagar a renda de 150 mil meticais, sem olhar para todos os fatores que estão por detrás desta situação. Mas depois da extinção do contrato, também exige-se que as partes ajam com boa fé. Vamos lá dar um exemplo. Um trabalhador trabalha na Demétrio Manjate Consultoria. A Demétrio Manjate Consultoria é uma empresa que faz pesquisa de fórmulas, de perfumes e tudo mais. Mas, porque as partes não se entenderam, este trabalhador deixa de trabalhar aqui. E vai trabalhar para a empresa, a Biomi Consultoria, que presta a mesma atividade. E o que é que ele faz? Porque ele era o diretor da investigação na empresa de Demétrio Manjate Consultoria, chega na Biomi e conta todos os segredos. Ele está a agir de má fé. Então, será que a boa fé é um princípio moral? É mera poesia, como se pode pensar? Não. É um princípio jurídico. Por que se diz que é um princípio jurídico? Porque há consequências pela sua violação. Em todos os casos que eu fiz menção, se estas situações de violação do princípio da boa-fé provocarem danos, não é? Por exemplo, neste último exemplo dos perfumes que eu dei, se aquela fórmula do perfume que eu estava para vender para uma empresa de perfumaria haveria de me render, por exemplo, 500 mil meticais, e eu deixei de ganhar esses 500 mil meticais porque a empresa, a Biomi Consultoria, lançou o mesmo perfume. Eu posso ir para o tribunal, não é? Iniciar um processo contra este ex-trabalhador. Mas, claro, recordem-se, aqui estamos para ensinar como não ir ao tribunal, como evitar o tribunal. Outro princípio que vale a pena, parece poesia também, este princípio parece poesia, mas hão de concordar comigo, caríssimos participantes, que não é poesia. É o princípio de que os contratos devem ser cumpridos. O contrato deve ser cumprido quanto ao prazo, quanto à qualidade, quanto à quantidade, quanto ao local. Quer dizer, é um princípio que deriva da confiança mútua. Mesmo que eu não goste de uma determinada empresa, mesmo que eu não goste da EDM, é um exemplo, EDM ou qualquer outra empresa, eu tenho a confiança de que quando celebro um contrato com a EDM ou um contrato com o fornecedor de água e tudo mais, tenho a confiança de que ele cumprirá com a sua obrigação. Ele também confia que eu hei de cumprir com a obrigação. De fato, ninguém haveria de participar de um contrato, não é? Ninguém haveria de ser parte de um contrato se tomar conhecimento que este contrato não vai ser cumprido. Temi, I would like to ask you to launch the question 3. Question 3, please, Temi. Okay, that's fine. Yes. Question 3. Então, coloco mais uma questão, caríssimos participantes. Será que o contrato, se ele não estiver escrito, deve
ainda assim ser cumprido, peço que respondam e já partilhamos os resultados. Já estamos a votar, já estamos a escolher a opção mais correta, já partilhamos convosco os resultados. Uma questão que se coloca em torno da necessidade ou não de cumprimento dos contratos na situação em que os mesmos não se encontram escritos. Tammy, do we have the results? Can you share, please? Ok? Então, temos aqui os resultados e a resposta mais correta foi a que foi mais escolhida, que é sim, as partes devem cumprir na totalidade. Caríssimos, olhem para o nosso mercado. O nosso mercado é um mercado caracterizado pela informalidade. Ou seja, poucas vezes no nosso mercado as pessoas têm o cuidado de assinar contratos. Quantas vezes vocês, formandos, ou outras pessoas que vocês conhecem, não adquiriram viaturas, mas que nunca chegaram a registrar em nome deles? As viaturas continuam em nome da outra pessoa. Quantas pessoas não compraram imóveis e os mesmos continuam em nome de outras pessoas? O nosso mercado é um mercado caracterizado pela informalidade, que se a gente deixasse que, ou se permitisse que não houvesse cumprimento dos contratos que são feitos, mas não são escritos, seria um caos total. Mas claramente o conselho que se dá é que os contratos sejam feitos por escrito. Thank you, Tammy. You can close the poll results. And we go back to the presentation. Thank you. Então, negociação dos contratos. O que é que se deve considerar quando se vai à negociação de um contrato? Primeiro, considerar aqueles princípios que eu fiz referência. Liberdade, boa-fé e o princípio de que os contratos devem ser cumpridos. Depois, ter cuidado com a pressa. Como se diz, e é verdade, a pressa é inimiga da perfeição. Quanto mais pressa houver, maior é a probabilidade de haver litígios. Depois, aquela ideia de que é só pedir cotação, já sabemos o que queremos comprar e fazer o pagamento, não há contrato, não há previsão de garantias, não há previsão de nada, é preciso ter muito cuidado. Porque depois há detalhes de que nos apercebemos e o cliente procura-nos, reclama e nós dissemos, olha, isso não estava previsto. O ideal é sempre fazer um contrato, negociar o contrato nos seus detalhes. Não é? Detalhes, digo, especificações, a questão das garantias, a assistência técnica e a questão da extinção. É preciso ter cuidado com os drafts, os modelos. Muitas vezes nós achamos que não há necessidade de envolver um jurista, não há necessidade de envolver um advogado, ou não há necessidade de olhar para aquela situação em concreto. Então, o que é que nós fazemos? Vamos buscar um modelo de contrato e achamos que aquele modelo é aplicável àquela situação. Pode não ser aplicável àquela situação. Depois, é preciso ter paciência nos contratos de adesão. Por quê? Porque nos contratos de adesão não há muito espaço de manobra para efeitos de alteração do seu conteúdo. O que é um contrato de adesão? O que se celebra, por exemplo, com a eletricidade de Moçambique. As cláusulas já estão previstas por eles e a nós, clientes, só cabe assinar. Mas nos negócios que são feitos por aplicativos digitais e tudo mais, não é? Também temos contrato de adesão. Quer dizer, eu só digo aceito e já está. Basta dizer aceito, já está. O contrato já está fechado. Depois é preciso envolver especialistas. Por exemplo, se uma empresa vai comprar computadores porque quer substituir os computadores que existem ou vai comprar um equipamento específico, muitas vezes, quem está lá no procurement, quem trata da contratação, não entende as especificações técnicas que é preciso tomar em consideração. Então, vale a pena chamar um profissional, o técnico de informática, por exemplo, para se dirigir, avaliar, identificar
e saber se aquilo que lá existe está de acordo com as necessidades da empresa, não é? E quais são os documentos que se deve trocar na fase da negociação? No fundo, essa parte dos documentos ocorre quando as partes praticamente já fecharam os aspectos que acham essenciais do contrato e precisam elaborar o draft do contrato, não é? É preciso exigir documentos de identificação, não é? É preciso exigir procuração ou ata naquelas situações em que há uma pessoa coletiva, há uma sociedade comercial que é representada por alguém. Geralmente, aquela pessoa, quando se apresenta nas nossas empresas, apresenta-se como representante, pode mostrar um cartão de visita e tudo mais, mas isso só não basta. É preciso ver se esta pessoa tem poderes, não é? Se tem uma procuração, se tem uma credencial, que é a coisa mais fácil de fazer, não é? E é preciso exigir em determinadas situações documentos de titularidade. O que são documentos de titularidade? São documentos que comprovam que aquela coisa que está a ser vendida pertence à pessoa que está a vender. Por exemplo, se a empresa quer comprar um imóvel para efeitos de funcionamento das suas instalações, é preciso verificar se a pessoa que está a vender o imóvel é efetivamente o proprietário destas instalações. Então, como é que se verifica? Exige-se a certidão predial, se estivermos para comprar uma empresa, exigimos a certidão comercial, outros documentos a pedir, o NUIT, não é? A certidão comercial da empresa, para se verificar o número de entidade legal, verificar se os sócios, verificar se em que condições é que aquela empresa aceita os atos que são praticados por aquelas pessoas que dizem que são representantes. Geralmente, a certidão comercial tem esses detalhes. Tem o nome da entidade, tem o número de entidade legal, tem os sócios, geralmente em sociedades por cotas, e depois tem as condições em que aquela empresa fica vinculada, ou seja, fica obrigada. Ou é com duas assinaturas, por exemplo, assinaturas de duas pessoas, dois administradores, costuma vir lá na certidão. Então, é preciso, nesta fase de negociação, solicitar este tipo de documentos. E como é que se faz a negociação de um contrato? Como é que se negocia um contrato? Não é? A negociação pode ser verbal, geralmente tem sido verbal. Se eu estou para comprar, por exemplo, vamos pensar numa situação de um eletricista, um empresário eletricista, que é chamado para fazer uma instalação elétrica, não é? Então, ele dirige-se à casa da pessoa que pretende lhe contratar, identifica o que se pretende fazer e faz o orçamento. E, geralmente, eles falam verbalmente. Mas também pode ser por escrito. Pode ser por carta, e-mail, SMS, WhatsApp ou qualquer outro meio escrito. Mas também pode ser misto. E, geralmente, tem sido assim. As pessoas começam por falar, depois envia-se uma carta para lá, envia-se outra para acolá. Então, são estes os métodos que se usam na negociação. E como é que se faz a negociação nas vendas online? Caríssimos participantes, vocês devem estar atentos ao que tem acontecido nos últimos anos e a situação do distanciamento social provocada pelas restrições associadas à prevenção do Covid vieram intensificar isto. Antes, havia muitos aplicativos online de compra, muitos até do estrangeiro, mas começaram a existir aqui em Moçambique. Temos o Chava, temos o Loja, temos o Compre, tem muita coisa, tem muitos aplicativos online de compras. Nos aplicativos online, conforme já tinha dito, geralmente são contratos de adesão, não é? A pessoa seleciona o que quer, não é? Seleciona o que quer, depois aceito e vai pagar, não é? Geralmente, nesses aplicativos online, não há muito espaço para negociação, ou quase que não existe espaço para negociação, porque eu falo com o aplicativo, faço as minhas seleções e já está. Mas tem havido uma proliferação de lojas online, não é? Lojas informais online, em que o negócio é feito nas redes sociais, no Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais. No Instagram,
há um conjunto de peças ou de objetos que são expostos, não é? Depois a pessoa manda uma mensagem privada, diz que quer, aí pode haver negociação, não é? Então, nessas situações, o que tem havido é a troca de mensagens. O que é que se aconselha? Imagine que depois haja problemas. Para evitar a ocorrência de conflitos nesse tipo de negócios, o mais aconselhável é guardar o histórico destas conversas, porque estas conversas representam nada mais, nada menos que o processo de negociação. E se houver conflitos, eu, como empresário, preciso de provar que a escolha que foi feita foi aquela, o preço que foi fixado foi aquele. E assim, eu facilmente defendo a minha posição. Mas o que é que se aconselha? Qual é o caminho a seguir para esse tipo de negócios? É preciso que haja termos e condições. É preciso que se dê, pelo menos, a possibilidade das pessoas de terem um papel que represente termos e condições. Ok? Os termos e condições podem ser elaborados de acordo com o negócio. Um jurista pode preparar termos e condições e quando se faz uma venda online, ok? WhatsApp e tudo mais, o cliente recebe os termos e condições, pode imprimir, se for o caso, ou pode dizer aceito os termos e condições e já está. A situação fica muito mais acautelada. Okay? Então, esta figura representa aquilo que tem sido as vendas online. Temi, can you please launch question 4? Caríssimos participantes, vou lhes pedir que participem agora de mais um inquérito. Enquanto isso, aproveito para pedir-lhes desculpas pela minha voz, não costuma ser esta habitual, estou engripado, mas longe de vocês e sem risco de vos contaminar. Então, temos a questão número 4, que diz, no caso de negociação para bens e serviços de consumo imediato, será que o rigor deve ser o mesmo? É preciso ter todo este rigor, fazer todas estas exigências, fazer termos de condições e tudo mais, porque eu vou comprar um hambúrguer. Então, está aí o momento para a votação. After the voting, Tim, you can share the results, please. Ok, muito bem. Bom, alguns disseram não, outros disseram não, porque nesse caso não há contrato, outros disseram sim. Bom, cada um tem as suas razões para dizer sim ou não, não é? Mas neste caso, o rigor não precisa ser exatamente o mesmo, mas é recomendável, porque não ter termos e condições? Porque não ter os termos e condições, colocar lá à disposição, por exemplo, no takeaway, colar e explicar muito bem, para evitar, por exemplo, naquela situação que falamos, para gerir as situações de devolução e tudo mais, ou porque não gostou do hambúrguer, ou porque o ovo estava assim, estava aquilo, não é? É melhor que se tenha termos e condições. Muito obrigado pela vossa proatividade. Então, prosseguindo, ok? Prosseguindo. Então, qual é a estrutura de um contrato? O que é que se deve considerar quando se estiver a elaborar um contrato? Já estamos na fase de escrita do contrato. Primeiro, antes disso, o contrato escrito é muito importante. O contrato escrito é muito importante. Claro, não estamos a dizer que para tudo deve haver contrato escrito. Não é? Por exemplo, eu quero apanhar um táxi, quero apanhar um chopela, quero apanhar um chapa, será que devo celebrar um contrato? Não. Não é? Eu tenho dito que a confiança, mesmo que estejamos num mundo de desconfiança, nós continuaremos a ter necessidade de confiar um no outro, porque a flexibilidade da vida, não é? Como diz o Dr. Felipe Sitoy, o mundo corre à velocidade dos aviões, não se compadece muitas vezes com a assinatura de contratos escritos. E a solução que tem sido adotada para essas situações é a adoção de termos e condições, ou seja, a adoção de contratos de adesão.
Mas, mesmo assim, o contrato escrito continua a ser importante. Outra dica a ter em consideração é a organização do contrato em cláusulas, artigos, números e alíneas. Estrutura. Cláusula X, em que se põe objeto, por exemplo. Não é? Depois, número 1. Presente contrato destina-se a isto, 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 mais aquilo. Número 2, isto, isto, mais aquilo. Depois, se houver no número 1 algo que é preciso clarificar, a linha A, a linha B, a linha C. Isto facilita a localização dos vários aspectos no contrato. É complicado, na interpretação de um contrato, haver uma cláusula que é difícil, ou haver uma matéria que é difícil de identificar. E esta técnica de organizar em artigos, em cláusulas, em números e alíneas facilita a localização das matérias no contrato. Depois, outro aspecto que é preciso tomar em consideração é que é preciso usar uma linguagem clara e acessível. Caríssimo, vocês têm a liberdade de celebrar contratos, de introduzir no contrato as matérias que vocês querem, a língua que vocês querem. Então, evitemos fazer contratos em que as próprias partes não compreendem o significado de algumas coisas. Porque foi usada uma linguagem muito difícil, uma linguagem muito pesada, que até tira vontade de ler. Claro, há situações em que a linguagem técnica deve estar lá. Estou a pensar, por exemplo, num contrato de empreitada, não é? Em que há elementos que é preciso colocar, dos pilares, das vigas e tudo mais, dos tipos de varões. Nessas situações, sim, faz sentido que se incluam cláusulas da linguagem técnica. Mas se for assim, se houver nesta necessidade, talvez depois colocar um glossário, um momento em que se define o significado de cada uma das cláusulas. Então, aqui temos mais ou menos a estrutura do contrato. Esta, devo dizer que não é a estrutura modelo, não é a estrutura obrigatória, assim que é. Não é a estrutura obrigatória. Pode-se organizar o contrato como se entender, mas é mais fácil compreender o contrato quando tem uma estrutura mais ou menos assim. Repito, mais ou menos assim. Não existe na lei uma estrutura do contrato. Pode existir na lei a obrigatoriedade de meter determinadas cláusulas ou determinados assuntos no contrato. Então, teremos identificação das partes, considerando os objetos, preço, forma e forma de pagamento, duração, direitos e obrigações das partes, incumprimento, extinção de contrato, resolução de conflitos, assinatura das partes. Pode haver um ou outro elemento. A identificação das partes é importante porque aí eu fico a ter a certeza de que estou a tratar, estou a assinar o contrato com a pessoa certa. Não é? E nos elementos de identificação já vimos o que é necessário colocar. Os considerandos parecem a poesia do contrato, considerando que a Demétrio Consultoria é uma empresa que presta atividade disto mais aquilo, considerando que a Felipe Citói pretende isto mais aquilo, considerando, parece a poesia do contrato. Mas estes elementos são importantes porque depois ajudam na resolução dos litígios. Estes elementos mostram quando tudo estava bem, não é? E se calhar podem ajudar na ponderação das partes quando as coisas não estiverem bem. E ajudam também a entidade que tiver de intervir na resolução do conflito. Temi, please, can you launch question number 5? Vamos fazer mais um exercício rápido. Um exercício rápido. Qual é a importância dos considerandos? Esta é muito fácil. Vamos a isso, caríssimos comandos. Já serão partilhados os resultados. After voting, you can share, please, Temi. Ok, muito bem. Os considerandos são importantes porque ajudam a compreender as razões do contrato e facilitam
a resolução de conflitos. É mesmo isto. Vale a pena incluir os considerandos no contrato. Ok. O objeto é importante, permite facilitar a percepção da finalidade do contrato. O que é que eu devo vender? O que é que eu devo fornecer? E aí é preciso ir ao detalhe, quantidade, qualidade, especificação. Né? Se eu vendo queijos e um cliente aparece para encomendar queijos para o seu restaurante, eu tenho de deixar claro, ou as partes devem deixar claro, qual é o queijo. É queijo moçambicano, queijo português, queijo da Suázie, queijo do Botsuana. Devo deixar isto claro, devo deixar claro as quantidades e tudo mais. Não é? Depois, uma técnica para facilitar naquelas situações em que o objeto é muito, mas muito complexo, é anexar, não é, um documento que clarifica o objeto, as especificações e tudo mais, as fases, como é que tudo tem de ser feito, pode ser colocado num documento complementar ao contrato. Depois, um objeto que seja deficiente é propenso para criar conflitos. Pois as partes não percebem, não é? Imaginemos uma situação de uma festa de Réveillon, não é? Uma empresa de Metro Consultoria organiza uma festa de fim do ano. E no cartaz diz assim que, olha, está tudo incluso. Mas o Demetrio, quando chega lá, quer tomar um vinho e se diz que não, o vinho tem de ser pago. O que está disponível, o que está incluso no pacote é a cerveja. Então, o objeto, nessas situações, não ficou muito claro. Então, é importante que o objeto fique muito claro para que não haja uma das partes que se sinta lesada. Depois, a questão do preço. O conselho é colocar o preço em algarismos e colocá-lo também por extenso, porque muitas vezes pode haver uma falha na colocação do preço em algarismos que se salva na colocação do preço por extenso. Devo, neste momento, dizer, se houver questões, vão colocando no chat, tem um espaço do chat, e depois arranjaremos algum momento para responder algumas das questões. Talvez não seja possível responder todas, mas vamos responder algumas das questões. Depois, a questão do câmbio é muito importante naquelas situações em que a moeda do contrato ou a moeda do preço é estrangeira. Então, é preciso colocar a possibilidade de pagar em moeda nacional num câmbio que é determinado pelas partes, ou que é acordado pelas partes. Todos nós sabemos da dificuldade em encontrar moeda estrangeira no mercado. Então, é sempre importante colocar isto. Depois, é preciso colocar critérios claros de alteração de preço. Por exemplo, um contrato de arrendamento. É preciso que fique claro em que momento ou de que forma o preço, ou seja, neste caso, o valor da renda, pode ser alterado. É importante deixar isto muito claro para evitar conflitos. Ok? Depois, Temi, can you launch poll number 6, question 6? All right. Será que pode haver alteração do preço num contrato? É legal as partes, ou é legal uma das partes alterar o preço no contrato? Como é que tal deve se processar? Como é que deve ocorrer? Então, caríssimos formandos, estão convidados mais uma vez a participar deste momento do questionário, uma forma também de garantir a vossa interatividade e quebrar a monotonia. Ok? Creio que está a ocorrer a sessão de votação ou de escolha da resposta certa. Okay, you can launch. Tell me if it's ready. Ok, então temos aqui a resposta corretíssima de que sim, desde que haja acordo entre as partes. Então,
um dos princípios de que nós falamos é o princípio da liberdade. O princípio da liberdade inclui a possibilidade de as partes sentarem-se e alterarem o preço no contrato. Não pode ser uma alteração unilateral. E aí, mais uma vez, chama-se a necessidade da boa-fé. Muito bem, prosseguindo. Pois a questão da duração. A duração, muitas vezes, é importante em contratos duradouros, não é? Os contratos que duram por um longo período de tempo, vamos lá dizer, um mês, ou mesmo 2 semanas, que não seja contratos de uma transação única, não é? Aí é preciso prever o prazo de duração de contrato. Por exemplo, é um contrato de fornecimento e tudo mais, é preciso prever. A duração, por que é importante? É importante porque permite fazer a contagem do início da produção dos efeitos de um contrato. Vamos lá pensar principalmente naquelas situações em que as partes celebram um contrato, por exemplo, um contrato de arrendamento, mas o contrato não começa a produzir efeitos naquele momento porque há uma condição ou há um facto que tem de ocorrer. Por exemplo, as obras de reabilitação devem ser feitas e devem terminar. Nesses casos, o mais recomendável é que no contrato as partes coloquem um momento ou a obrigação de uma delas informar a outra que já cessou ou já terminou ou aquela condição que se esperava já se verificou. Por exemplo, informar por SMS ou por carta que, olha, as obras já terminaram e a partir daquele momento já começa a duração do contrato. Ok, direitos e obrigações das partes. Pode não vir uma cláusula com um conteúdo exato de direitos e obrigações, porque, como todos nós sabemos, todo contrato tem direitos e obrigações das partes. Se na identificação do objeto, eu digo que o objeto deste contrato é o fornecimento de 10 computadores. Então, a partir daí, já se sabe que o vendedor tem a obrigação de fornecer e o comprador tem a obrigação de pagar o preço. E, consequentemente, como dissemos, se o vendedor tem a obrigação de fornecer, ele tem também o direito de receber o valor do preço. Não é? Então, já resulta, de todas as cláusulas do contrato, resultam direitos e obrigações. Mas não é mau, porque não? Porque as partes são livres, não é mau colocarem uma cláusula em que dizem obrigações das partes, ou uma cláusula em que dizem direitos e obrigações das partes, e colocar nesta cláusula questões específicas. Por exemplo, a questão das garantias, por exemplo, a questão de que as partes obrigam-se a cumprir o contrato de boa-fé, as partes obrigam a informar a outra se houver uma situação que possa prejudicar a execução ou o cumprimento do contrato. Quer dizer, pode-se colocar aqui uma mescla de cláusulas, de obrigações, de direitos das partes que não ficaram clarificados ou as partes entendem que há necessidade de clarificá-los. Depois, também, estas matérias que se tratam na cláusula sobre direitos e obrigações podem ser autonomizadas. Por exemplo, pode-se colocar uma cláusula sobre garantias. Como é que funciona a garantia? Não é? Este bem tem uma garantia de 1 ano. E como é que se exerce a garantia? Em que consiste a garantia? A garantia consiste na reparação dos defeitos detectados, só estão abrangidos na garantia os defeitos de fabrico, não é? Então é preciso que tudo isto seja incluso. Depois, a questão do incumprimento. O incumprimento pode ser temporário, pode ser definitivo, pode ser total, pode ser parcial. Naquela situação, por exemplo, do fornecimento de computadores. Imaginemos que o fornecedor, ou seja, o vendedor dos computadores, tinha a obrigação de entregar os computadores nos escritórios da Demétrio Manjate Consultoria. Né? E qualquer situação, ou a viatura que ele tem usado ficou avariada, ele não consegue entregar naquele dia, mas promete e ainda pode
entregar no dia seguinte. Não é? Então, aí é uma situação de incumprimento temporário. Mas também pode ser definitivo. O incumprimento pode ser definitivo. Não é? Quando é que é definitivo? Quando já não é possível entregar, neste caso, os computadores, ou quando, por qualquer outra razão, a pessoa que comprou os computadores perdeu o interesse. E aí é preciso ver esta questão do interesse, porque é preciso evitar que a perda de interesse seja confundida com um mero capricho. Tu atrasaste, eu não quero saber, já não quero receber os teus computadores, é de comprar de uma outra pessoa. Não é assim. Não é assim. A perda do interesse deve ser vista tendo em conta o objetivo ou objeto, a finalidade do contrato. Se eu precisava dos computadores para permitir que os meus colaboradores participem naquele dia de uma conferência internacional e eu preciso dos computadores naquele dia e o fornecedor só me consegue entregar 5 dias depois, faz sentido aí dizer que eu perdi interesse. Mas se é por mera bira, porque tu atrasaste, eu não quero saber, então não é correto agir dessa forma. A parte que fizer isso não está a agir de boa fé. E se houver danos, pode responsabilizar-se por esses danos. Também pode ser parcial, não é? Imaginemos nesta situação, ele só consegue entregar os computadores, mas não consegue entregar os mouses, que já estavam inclusos na compra. É melhor incluir no contrato uma cláusula que trate da reparação das falhas, não é? Uma cláusula que diz o seguinte, olha, se não cumprir, não é? Tem o prazo de 5 dias para reparar essa falha, para reparar o incumprimento. Claro, sempre atentos à finalidade do objeto. Esta cláusula que permite que eu repare ajuda a salvar o contrato. Pensem numa situação em que uma empresa, né, está a começar no ramo de transportes, conseguiu um contrato milionário para o fornecimento de, vamos lá dizer, fornecimento de 10 caminhões. E porque não tem dinheiro nessa altura, recorreu à banca para que o banco lhe desse emprestado 300 milhões de meticais. Pegou nos 300 milhões de meticais e investiu na compra dos caminhões. Mas, por alguma razão, os caminhões não chegam no prazo que ele tinha pensado. E a pessoa que comprou estes caminhões o pressiona durante 1, 2 dias e manda uma carta a dizer, olha, eu já não estou interessado nos seus caminhões. Caríssimos, já imaginamos os danos, o pânico, o desconforto que esta situação pode trazer ao nosso fornecedor de caminhões? Então, é preciso prever que a parte que falhar tem um prazo de 5, de 15, de 30 dias para reparar o seu incumprimento. Claro, atento àquilo que eu pretendo fazer com os caminhões. Se, por exemplo, os caminhões deviam estar nos meus estaleiros para eu ir carregar garrafas de embalagem de perfume para serem entregues a um outro cliente meu que me está a pressionar. Nessas situações, é preciso arranjar uma alternativa que não seja totalmente desequilibrada para as partes. É preciso encontrar um mecanismo que permita que as duas partes não saiam lesadas. Então, depois, outro conselho que se dá é evitar a rescisão imediata do contrato, conforme estamos a dizer. Pode-se prever no contrato o regime de multas, não é? Pode-se prever o regime da cláusula penal. Cláusula penal é a fixação de um preço a título de indemnização. Já se fixa um preço. Por exemplo, se não cumpre o contrato, vai ter de indemnizar no valor de 10%. Não é? 10%. Já se fixa lá o valor da indemnização, 10%. Ou seja, ainda é possível entregar os caminhões, mas é preciso pagar mais 10%. É uma forma de sancionar o fornecedor nos casos de falha. Depois, é preciso diferenciar aquelas situações de impossibilidade de cumprir, que são intencionais, e outras que são não intencionais.
falamos há pouco tempo da situação de Cabo Delgado. A situação de Cabo Delgado colocou muitas empresas na impossibilidade de realizarem a sua obrigação. Ou seja, trata-se de uma situação de impossibilidade que não é da culpa do devedor, neste caso, mas não é possível realizar a sua obrigação neste momento porque houve guerra, ou há guerra, ou porque houve suspensão dos contratos pelo fornecedor-mãe ou pela empresa-mãe. Então, nessas situações, é preciso que as partes sentem, renegociem e pensem em alternativas diferentes da extinção de contrato. Só podem pensar na extinção de contrato se esse for o último mecanismo. Quando começou a situação do Covid, o encerramento das escolas e tudo mais, das creches principalmente, muitos empresários viram-se nesta situação. E quanto aos contratos de trabalho, o que muitos fizeram, ao invés de extinguir os contratos daqueles trabalhadores que eles tanto investiram neles, suspenderam os contratos. Este é que é o caminho a seguir. Suspender, ao invés de extinguir o contrato, sempre que possível, naturalmente. Depois, as causas da extinção, aqui as temos: cumprimento, caducidade, denúncia. Mas denúncia o que é? Há contratos em que as partes prevêem que, olha, qualquer um, independentemente do motivo, já não gosta do outro e tudo mais, pode denunciar, pode extinguir o contrato por denúncia. O que é que faz? Geralmente as partes prevêem o envio de uma carta com aviso prévio, a dizer, olha, daqui a 60 dias eu pretendo extinguir o nosso contrato, e alegam a denúncia. Depois pode haver o acordo. O acordo é a máxima expressão daquele princípio da liberdade que nós vimos. As partes podem sentar e dizer, olha, as coisas já não estão a correr bem, o que eu aconselho é que nós terminemos o contrato. E terminam, assinam um acordo revogatório a cessar os efeitos daquele contrato. Depois, podemos ter... Temi, are you following me? Hello? Hello? Hello. Dimitro, is that a problem? Yeah, I think I had a problem here. Okay. But can you see me? Yes, we can see you. Yeah, I'll have to restart the sharing of my presentation. Very well. I think I had internet glitches here. Okay. Okay, can you see the presentation now? Yes, we can. Yes. Ok, great. Então, estava a explicar sobre a denúncia. Depois, o acordo revogatório. Depois, temos a rescisão unilateral por incumprimento. Não é? Pensando naquela situação dos computadores, se o objetivo meu como empresa ao comprar aqueles computadores era equipar os meus colaboradores que precisavam de participar numa atividade específica naquela data e o fornecedor dos computadores não conseguiu me entregar, eu posso rescindir o contrato unilateralmente, alegando que houve incumprimento. Ok? Depois, já tínhamos falado também das questões da extinção por razões alheias às partes, como a situação da ocorrência de guerras, a ocorrência de cheias e tudo mais. Essas são situações que a lei diz que, olha, quando estas situações ocorrem, pode haver suspensão ou pode haver extinção do contrato. Mas a recomendação que a própria lei dá é que as partes devem agir com base na boa-fé. As partes devem sentar e encontrar a melhor solução para aquele contrato. Depois, a cláusula sobre a resolução de litígios. Aqui na cláusula sobre a resolução de litígios, um dos mecanismos comuns e mais famosos relativos à resolução de litígios é o recurso ao tribunal. Mas, caríssimos, todos nós sabemos, e o Abayomi falou disso, e eu também toquei nesse aspecto, todos nós sabemos que, infelizmente, os nossos tribunais, e não são só os tribunais moçambicanos, é um problema mundial. Enfrentam os problemas da morosidade processual, porque todo mundo quer ir ao tribunal.
Então, os estados, os países e as leis destes países começaram a prever a possibilidade de mecanismos alternativos de resolução de litígios, ou seja, resolução alternativa de litígios. Então, o tribunal não é o melhor caminho. O que se aconselha é prever no contrato mecanismos alternativos ao tribunal. Por exemplo, e isto é comum, as partes têm previsto a possibilidade de resolução amigável. Bom, a resolução amigável pode ser um pouco caricata, porque geralmente, quando as partes estão zangadas, já não são amigos, né? É o que tem acontecido. Mas é preciso fazer um esforço de resolver amigavelmente. É aí onde, por exemplo, os juristas, os advogados ou outras pessoas que não tenham vivido diretamente o problema ajudam, porque ajudam a empresa a ter uma outra maneira de ver as coisas. Se calhar é uma situação que pode ser resolvida amigavelmente. E o que as partes fazem é enviar uma carta à contraparte, dando um prazo para a outra parte resolver o problema ou pagar a indemnização ou qualquer outra coisa que seja. Mas pode não funcionar. E aí o que se aconselha é recorrer a mecanismos alternativos. Quais são? A mediação e conciliação e arbitragem. Eu não hei de desenvolver, porque a próxima apresentação há de ser sobre como funciona a mediação como um mecanismo de resolução alternativa de litígios. Quais são as vantagens destes mecanismos alternativos? É que permitem a empresa continuar a existir. Aquela empresa, por exemplo, que tinha de fornecer caminhões, que recorreu ao banco para obter os caminhões, para obter dinheiro para comprar os caminhões. Já imaginaram se tiver de ir ao tribunal para meter um processo, não é? E demandar ou pedir ao comprador que por capricho não aceitou, pedir a ele uma indemnização pelos danos causados? Já imaginamos quanto tempo este processo vai levar? Eu tenho uma ideia, porque tenho experiência na matéria. Pode levar 2, pode levar 5, pode levar 10, pode levar 15 anos, pode levar 30 anos. Porque o nosso direito dá a possibilidade de vários recursos. Não é? Vários recursos, creio que já tiveram uma ou outra situação. E isto pode acabar com a empresa, porque o que vai acontecer é que o banco não há de querer saber, o banco há de introduzir ou intentar um processo para recuperar o seu dinheiro. Imaginemos que este empresário tenha entregue o seu edifício como garantia, hipoteca. O banco, o que é que vai fazer? Vai pedir ao tribunal para executar este bem, ou seja, vender este bem no tribunal e aquele dinheiro ser usado para pagar ao banco. Então, praticamente, o litígio em tribunal pode provocar a falência de uma empresa, pode causar uma situação de destruição total dos sonhos que foram criados por um determinado empresário de desenvolver uma empresa. Pois, a assinatura das partes. Aqui, a questão que se coloca é, será obrigatório o reconhecimento da assinatura? Eu creio que todos estamos de acordo que é importante que haja assinatura das partes. Mas será obrigatório o reconhecimento da assinatura? Não. Não é obrigatório o reconhecimento da assinatura. Será obrigatório o carimbo da empresa? Não, também não é obrigatório o carimbo da empresa, mas pode ser obrigatório. Se, por exemplo, naquela certidão comercial da empresa, da qual eu falei lá atrás, aparecer que, olha, para que a empresa, para que esta sociedade fique vinculada, ou seja, assuma os compromissos provenientes deste contrato, deste ou aquele contrato, é obrigatório que, para além da assinatura dos administradores, estas assinaturas sejam reconhecidas em notário. Ou diga, é obrigatório que estas assinaturas sejam, ou que o contrato tenha carimbo institucional. O que muitas vezes tem se dito é que um documento não foi carimbado, logo não é válido. Não é bem assim. As condições de validade das obrigações das empresas constam dos seus estatutos e constam, naturalmente, da certidão comercial. É por isso que é importante ter uma certidão comercial para que se veja
quais são os mecanismos específicos de obrigação da sociedade. Então, não é obrigatório, mas é recomendável. É recomendável reconhecer a assinatura, é recomendável carimbar, não é? Porque se as pessoas têm aquela maneira de pensar de que se não está reconhecido, se não está carimbado, logo não é válido. Então, se a gente não seguir esses procedimentos, podem nos atrasar nos negócios, tal como eu disse, o empresário não gosta de perder tempo. Então, se for necessário ir reconhecer a assinatura, não é difícil que se reconheça. Se for necessário carimbar, também não é difícil, o carimbo existe, está carimbado e já está. Mas não é obrigatório, a não ser que os estatutos assim exijam. Pois, assinatura eletrônica. Aqui é preciso deixar claro que, olha, o conceito de assinatura eletrônica que nós temos não é o conceito correto. Nós achamos que a assinatura eletrônica é a assinatura digitalizada. Há diferença, não é? Primeiro, falando da assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica é a que existe quando eu faço transações eletrônicas, por exemplo, no banco, no internet banking. A partir do momento em que eu faço o clique, não é? E aceito aquela operação, eu já assinei, é como se eu tivesse passado um cheque. Isso é que é assinatura eletrônica. A partir do momento em que eu faço um login, eu entro num aplicativo, por exemplo, de compras, isto é uma assinatura eletrônica. A partir do momento em que aceito, em que faço o pagamento, isto é uma assinatura eletrônica. Então, este é o conceito que temos, o conceito correto de assinaturas eletrônicas. E são válidas, por quê? Porque estão no âmbito destes aplicativos que permitem que estas assinaturas sejam feitas. Depois, a assinatura digitalizada, não é? Assinatura digitalizada agora com a situação do Covid, temos tido muito dessas situações em que alguém me manda o contrato e eu coloco ali uma assinatura digitalizada, ou mesmo assim mando o documento digitalizado. No âmbito da confiança entre as partes, aquele documento é válido. Agora, o problema que posso ter é quando pretendo usar aquele documento numa outra instituição, numa instituição pública ou numa outra empresa privada que não tem nada a ver com aquilo. Aí pode ser exigido que eu reconheça a assinatura ou que faça uma assinatura original e tudo mais, não é? Depois, a data. A data permite identificar o dia da assinatura do contrato e a contagem da duração dos efeitos do contrato. Depois, para terminar, existem algumas imposições legais que limitam a nossa liberdade de celebrar contratos, ou limitam a nossa liberdade de escolher as cláusulas que nós queremos que sejam introduzidas no contrato. Tal como dissemos lá no passado, a liberdade que nós temos não é uma liberdade ilimitada, é uma liberdade com limites. Eu queria trazer só 3 exemplos de como o Estado intervém na vida privada e limita a celebração dos contratos. A primeira situação é da legislação sobre o estado de calamidade. Se tiverem notado, a legislação sobre o estado de calamidade veio trazer um número de restrições. Vamos lá pensar no encerramento dos ginásios. Há pessoas que já tinham contratos celebrados com estas empresas que prestam esse tipo de atividade, tiveram de alterar, suspender ou mesmo extinguir os contratos. Não é? Esse é um exemplo. Há pessoas que tinham celebrado contratos para locais de festa, salões de eventos, salões de casamentos. Os respectivos contratos tiveram de ser extintos, alguns modificados, suspensos, e em algumas situações geraram-se conflitos. E o conflito mais comum é: eu tenho de devolver o dinheiro, mas eu já não tenho dinheiro, usei para isto, mais aquilo. A verdade é que, olha, se o objetivo que se pretendia não foi efetivado, as partes devem encontrar uma solução que satisfaça ambas. Se eu paguei por adiantado, entretanto não usufruí, tenho o direito de receber. Agora, o que podemos acordar é como é que nós fazemos para garantir que esta
esta restituição ocorra. Pode ser em prestações, pode ser através de compensação, pode não ser em dinheiro, pode me permitir que eu usufrua quando a situação tiver passado. Outra legislação que muito impacto tem na liberdade das partes é a legislação laboral. Por exemplo, a contratação de estrangeiros não é feita como as partes querem. A lei já limita, por exemplo, a duração do contrato de um estrangeiro, se a memória não falha, são 2 anos, já limita as condições da própria contratação, não se pode contratar o estrangeiro porque eu quero, quando tenho nacionais que podem desempenhar a mesma atividade. A própria legislação laboral já fixa o período de duração do período probatório, já fixa os mecanismos de rescisão do contrato. Não é como o empregador quer. É preciso observar estas normas. Outra legislação que vale a pena tocar é a questão da defesa do consumidor. A defesa do consumidor, a legislação sobre defesa do consumidor vem impor determinadas obrigações ao empresário. Por exemplo, a obrigação de prestar garantia, a obrigação de dar informação sobre a utilização do bem e outras obrigações. Isto é para mostrar como o Estado intervém através de imposições, intervém na vida privada. Demos também o exemplo do contrato de arrendamento. Bom, termino desta forma, fazendo menção a esta frase de uma advogada brasileira que diz: não basta cumprir o contrato e entregar o produto. Entregar o produto ou serviço contratado, tem que entregar com qualidade. Muito obrigado. Neste momento, passarei a responder algumas questões que foram aqui feitas.